E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre translação de gráficos. A gente vai fazer aqui alguns exercícios com a combinação das translações, tanto a translação horizontal quanto a translação vertical. Esse vídeo é o segundo vídeo desse assunto. Aí no primeiro vídeo o que eu fiz? Eu defini o que é uma translação horizontal, o que é uma translação vertical. A gente conseguiu ali aprender como que a gente consegue observar, olhando a expressão da função, como que a gente sabe se o gráfico dela está transladado para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e fiz também alguns exemplos. Então, se você não viu o primeiro vídeo, sugiro que você assista esse vídeo, porque ao começo desse assunto você vai entender bem essa história de translação de gráficos. Vou deixar o link aqui em cima e também na descrição do vídeo para que você possa assistir o primeiro vídeo, tá? E já que você está aí, curta esse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo e também não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Aqui a gente tem vídeos toda semana, tem outros vídeos sobre funções desde o começo do assunto, tem vídeos com algumas curiosidades, tem vídeos abordando outros assuntos também. Então dê uma conferida nos outros vídeos que com certeza você vai achar ali algum assunto que te interessa, tá bom? Bom, é isso aí, então vamos lá, vamos já aqui falar sobre as translações, né? Vamos continuar falando sobre esse assunto. E antes disso eu quero fazer uma recordação rápida aqui do que é essas translações, como que elas funcionam, e para poder falar sobre a combinação das translações, porque aqui eu coloquei recordação para a gente lembrar a translação horizontal e a translação vertical, mas tem algo novo aqui que é a combinação dessas translações, tá? Então vamos lembrar rapidamente aqui. Então vou colocar até só tópicos aqui mesmo, olha só. Vamos para o primeiro aqui, ó. Vamos pegar f, uma função. Então imagina que f é uma função qualquer aqui, tá? Então f função. Agora imagina que você tem uma outra função que a diferença dela para a função f é a seguinte. F é um f de x, aí você tem aqui a função que é f de x mais k. E quando você olha para f, você tem lá f de x e você tem uma outra que quando você compara com a f, a diferença é que no lugar do x você tem x mais k. Isso configura uma translação horizontal no gráfico de f. Então, f de x mais k, o gráfico dessa função vai ser o gráfico de f, mas transladado. Como? Horizontalmente. Então, isso aqui caracteriza uma translação horizontal. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui implica em uma translação horizontal. Bom, quando a gente fala em translação horizontal, a gente tem translação para a esquerda e para a direita, né? São os sentidos que a gente tem ali na translação, são as direções, né, melhor dizendo, que a gente tem na translação horizontal. E como que a gente sabe se vai ser para a direita ou para a esquerda? A gente olha o sinal do K, desse número que está aqui. Então, a gente faz o seguinte, se o K for maior que zero, então a gente tem uma translação horizontal para esquerda. Então o gráfico vai para esquerda, tá? Vai para a esquerda. Então quando você tem ali o gráfico da f, que está numa certa posição, o gráfico da função f de x mais k vai ser esse gráfico da f transladado para a esquerda de k unidades, tá? Então para a esquerda, vou colocar aqui na frente k unidades, tá? Ok. Se a constante k for menor que zero, então a gente vai ter uma translação para a direita. Então vai ser para a direita, com k unidades também. Bom, aí você pode até pensar assim, mas não está ao contrário, né? Quando é positivo, a impressão que a gente tem é que as coisas vão caminhar para a direita, né? Mas na translação de gráficos não é assim que funciona. Quando o k é positivo, o gráfico vai para a esquerda. Quando o k é negativo, o gráfico vai para a direita, k unidades, tá? Beleza, então a gente tem essa questão aqui da translação horizontal. Agora, como que é a translação vertical? A translação vertical ocorre quando você adiciona uma constante à função. Então, se você tem uma função assim, ó, f de x mais k. Tá vendo? O k está adicionado fora da função. Então, você conhece a função f e tem uma outra lá que é f de x mais 1k. Então, a relação que eu tenho ali entre os gráficos dessas funções é a seguinte. O gráfico de f vai estar em uma posição e o gráfico de f de x mais k vai estar deslocado ou para cima ou para baixo, porque isso aqui caracteriza uma translação vertical, tá? Translação
vertical. Vertical. Beleza, e como que a gente identifica se é para cima ou para baixo? Aqui é um pouco mais fácil, mais intuitivo. Se o K for maior que zero, então a gente vai ter uma translação para cima. Para cima com K unidades também. K unidades. Certo? E se o K for negativo, você vai ter uma translação para baixo. Para baixo com K unidades também. Unidades. Ok? Então está relembrado aí as translações, vertical e horizontal. Agora a gente pode ter uma combinação das duas translações. Então vou até colocar aqui um título aqui, ó, combinação. A gente pode ter ao mesmo tempo, né, uma função transladada tanto para a esquerda e para cima, né, as combinações possíveis, né? Esquerda para cima, esquerda para baixo, direita para cima ou direita para baixo. A gente pode ter a combinação dessas translações, certo? E como que eu identifico, então, se eu conheço uma função f e uma outra ali, como que eu posso olhar para as duas e saber, o gráfico dessa daqui é igual ao da outra, mas ele vai estar transladado ali para cima, para baixo ou esquerda ou direita, né? A combinação dessas translações verticais e horizontais, né? Beleza, como que eu enxergo isso? Bom, se você olha para uma função f, né? E você tem uma outra, que ela vai estar dessa forma assim. F de x mais K1 mais K2. Se isso acontece, então o gráfico dessa função que está aqui, ele vai estar transladado em relação ao gráfico da função f, tanto horizontalmente quanto verticalmente. E como que você vai saber as direções, né? Os sentidos aí, as direções dessas translações? É só você olhar o sinal da mesma forma. Então esse número aqui vai ser responsável pela translação horizontal. Esse aqui vai ser responsável pela translação vertical. Então você pode ter a combinação dessas duas. E é isso que a gente vai ver agora nos exercícios, tá? Vamos lá, vamos fazer aqui 3 exercícios para a gente entender bem como que funciona essa combinação das translações, tá? Vamos lá. Olha só, exercícios. Vamos ler aqui o primeiro. Faça o esboço do gráfico da função g de x igual a x menos 2, tudo isso ao quadrado, mais 3. Bom, qual é a função que a gente conhece que é parecida com essa função aqui? É a função f de x igual a x ao quadrado. Deixa eu melhorar esse f aqui. F de x igual a x ao quadrado, certo? Quando você compara essa função f com a função g, você percebe que na função g você tem ali o mesmo quadrado, certo? Aí você tem aqui ó, o menos 2 somado com o x e o 3 para fora da função, ali, né? Adicionado àquela parte que está com o quadrado. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que o gráfico da função g, ele é igualzinho ao gráfico da função f de x, mas ele vai estar transladado horizontalmente por causa desse número e verticalmente por causa desse número. Aí vamos olhar os sinais. Como aqui nós temos o menos 2, então vai ser 2 unidades para a direita, e aqui como eu tenho o 3, vai ser 3 unidades para cima, ok? É isso que vai acontecer. Então vamos lá, vamos fazer o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, aí a gente pensa na translação. F de x igual a x ao quadrado, e aqui eu vou fazer um esboço mesmo, tá? Não estou pensando aqui em fazer o gráfico perfeitinho ou marcar pontos, tá? A gente vai usar a referência que a gente tem, certo? A gente sabe que o gráfico de f de x igual a x ao quadrado é uma parábola, então vamos fazer o desenho da parábola, sem pensar em precisão, né? A gente faz um esboço, que é algo que dá para entender o que está acontecendo, mas não precisa ser perfeito, né? Então vamos lá, ó, vou colocar ele aqui. Ó. Então a gente vai ter aqui mais ou menos assim, certo? Subindo aqui e subindo aqui, ó. Ficou um pouquinho torto aqui, né? Mas a gente sabe que é simétrico e tal, mas isso aqui é só, como eu comentei aqui, é um esboço, né? Ok, então vamos olhar para o gráfico da g. Como que a gente já percebeu aqui que o gráfico da função g é igual ao da f, mas ele vai estar 2 unidades para a direita e 3 unidades para cima, a gente vai fazer o seguinte, vamos usar aqui umas linhas pontilhadas para nos auxiliar. Então o gráfico vai sair dessa posição que ele está aqui, certo? E vai fazer o seguinte, ó, 2 unidades para a direita. Então vamos colocar uma linha pontilhada aqui no 2.
3 unidades para cima. Vamos colocar uma linha pontilhada aqui no 3. Então, onde esse gráfico vai estar? Ele vai estar exatamente nesse pontinho aqui, certo? Então, vai passar por esse ponto, né? Então, vamos lá, vamos colocar ele ali, ó. Vamos copiar aqui, se a gente consegue copiar. Conseguimos, olha só. Ele vai ficar aqui, ó. Vamos pegar outra parte. Pronto. Atropelou lá o enunciado do exercício, né? Mas não tem problema, né? Olha só, então esse é o gráfico da função g. Aqui nós temos o gráfico da função g. 2 unidades para a direita e 3 para cima. Beleza? É isso aí. Vamos para o próximo exercício. Esboce o gráfico da função h de x igual a 1 sobre x mais 1 mais 1. Né? Tá, qual é a função que a gente olha aqui? Olhando para h, qual é a função que você lembra aqui? Bom, eu lembro dessa função aqui. F de x igual a 1 sobre x. Porque olha só, quando eu comparo f com h, eu percebo que está adicionado aqui ó, 1 ao x e está adicionado o 1 para fora da função ali, né? Você tem um termo ali, tem o 1 somado à função. Bom, então a gente tem aqui um caso de translações, e é uma combinação das duas, tanto horizontal quanto vertical. Então esse 1 que está aqui, ele é responsável pela translação horizontal. E como ele é positivo, então eu vou ter a translação para a esquerda, ok? Esse 1 aqui é responsável pela translação vertical. Como ele é positivo, então a translação vai para cima. Então o gráfico da função h ele é igualzinho ao gráfico da função f, mas ele vai ser transladado uma unidade para a esquerda e uma unidade para cima, certo? Ok, é isso que vai acontecer. Então vamos lá, vamos desenhar o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Esse gráfico, né, de novo, a gente vai colocar aqui o padrãozinho do gráfico, sem pensar muito em precisão, mas de uma forma que a gente entenda que é o gráfico de fato da função f de x igual a 1 sobre x. O gráfico dessa função é mais ou menos assim, ó. Essas duas partes aqui, né? Bem pertinho aqui do... Olha só, tem essas duas partes aqui. Bom, agora vamos fazer o gráfico da função h. Então, como eu já falei aqui, né, o gráfico da função h vai ser igualzinho esse desenho do gráfico da f, porém, ele vai estar uma unidade para a esquerda e uma para cima. Então, usando aqui as linhas pontilhadas para a gente ter como referência, então, ó, uma unidade para a esquerda e uma unidade para cima. Então, é como se a gente fosse pegar, né, o gráfico aqui dessa função f e considerar como novos eixos aqui essas linhas pontilhadas que eu coloquei aqui, certo? Então vamos lá, vamos copiar aqui para a gente fazer o desenho. Ó. Então o gráfico vai ficar aqui, ó, mais ou menos por aqui. E a outra parte vai ficar aqui, ó, mais ou menos aqui. É isso. Esse é o gráfico da função h de x, tá? Beleza, vamos fazer o último. E é só repetir essa mesma ideia agora, tá? Vamos lá, vamos para o último aqui, ó. Exercício 3. Então, faça o esboço do gráfico da função. Eu vou até fazer uma alteração aqui, ó. Vamos mudar aqui, ó. Ao invés de colocar mais 2, vamos colocar menos 2 aqui. Para ficar diferente dos outros. E você já deve ter até percebido por que eu fiz isso daqui. Vamos lá. Eu quero então fazer o gráfico da função p de x igual ao módulo de x menos 2 menos 2. Qual é a função que a gente conhece que tem módulo, né? Uma função que é mais simples de fazer o gráfico? É a função f de x igual ao módulo de x, certo? Bom, vamos fazer o gráfico dela aqui já. O gráfico dessa função vai ser algo assim, né? O gráfico da função módulo de x tem esta aparência que está aqui, ó. Ok, nós conhecemos o gráfico da função f de x igual ao módulo de x e ele está aí. Agora, quando a gente olha para a função p e compara com a função f, a diferença que a gente consegue perceber entre elas é a seguinte. Eu tenho um menos 2 aqui, juntinho com o x,
Então, isso aqui é responsável por uma translação à direita de 2 unidades. E temos um menos 2 aqui fora. Esse menos 2 é responsável por uma translação vertical, que vai ser para baixo, 2 unidades para baixo. Okay? E aqui eu coloquei menos 2, né? Mudei porque nos outros todos os exemplos estão para cima, né? Vamos fazer um que o gráfico vai para baixo. A ideia aqui é a mesma, né? Vamos usar aqui as linhas pontilhadas para a gente poder ter uma referência melhor para fazer o gráfico, né? Então, 2 unidades para a direita, eu vou ter aqui, vamos subir aqui um pouquinho. Vamos deixar assim mesmo. Vou fazer o seguinte, eu vou rolar a barrinha aqui para... Isso. Olha só. 2 unidades para direita e 2 unidades para baixo, né? Então, vai ficar aqui. Então, a gente vai pegar o desenho da F e colocar, né, aqui nesse outro plano aqui que está à direita, pensando que os eixos são essas linhas pontilhadas, né? Ó, 2 unidades para baixo, 2 para direita. Então, vamos lá. E a gente vai ter o gráfico da função h. P, desculpa, né? Função P. Talvez eu tenha falado h algumas vezes, né? Mas é a função P. Isso, olha aí. Temos o gráfico da função p de x. Esse é o gráfico da função p de x. Então é assim que a gente faz gráficos de função, esboço de gráficos de função, usando translações, né? Porque às vezes a gente olha para uma função dessa e a gente conhece o módulo e olha para uma função assim e pensa, nossa, eu não sei fazer o gráfico dessa função, ou eu vou ter que marcar os pontinhos aqui para saber onde o gráfico dessa função vai passar, porque eu não tenho ideia do que vai acontecer. Então, se você aprende essa questão de translações de gráficos e também essa história de combinar as translações, com certeza você vai economizar tempo, né, e vai conseguir perceber ali como que as coisas funcionam. Isso é muito importante. Essa compreensão de gráficos de função é muito importante. Isso aqui fica mais interessante ainda quando a gente começa a estudar funções trigonométricas com esse tipo de coisa aqui, translações. Mas isso vai ficar para depois, né? Porque é bastante coisa, tem que falar de funções trigonométricas primeiro, né? Bom, é isso aí. Espero que eu tenha te ajudado com essa questão dos gráficos. Isso você vai usar tanto no ensino médio, como no ensino superior, se você é um estudante de cálculo, porque essas coisas vão aparecer por lá, tá? Então eu quero reforçar aqui mais uma vez, curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, porque isso é importante para que eu possa produzir aqui conteúdos que vão realmente encontrar com a necessidade de vocês que têm assistido esses vídeos, né? Para que vocês possam ampliar o conhecimento matemático de vocês, tá bom? E é isso aí, nos vemos então no próximo vídeo.